Deuteronômio, capítulo 2, o verso 24, diz assim a palavra do Senhor: levantai-vos e parti, passai o ribeiro de Arnon, eis que eu entreguei nas tuas mãos a Sión, o amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Agora, começa a te apoderares dela, contendendo com eles em peleja. Nesse dia que tu começares, eu começarei a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, os quais, ao ouvirem a tua fama, tremerão e se angustiarão por causa de ti. E aqui está falando dos inimigos, dos demônios. E o verso 31 ainda, o Senhor diz: disse-me, pois, o Senhor: eis aqui, comecei a entregar-te a Sión e a sua terra. Deus começou. Agora Ele está falando para nós começarmos. Começa, pois, a te apoderares dela, para possuíres a sua terra por herança. Vamos orar. Pai bondoso, generoso, maravilhoso, papai, Paizinho que nos envia a tua palavra, que nos alimenta pela palavra, que nos sustenta pela palavra, que nos abençoa pela palavra, que nos faz uma família pela palavra. Nós te adoramos pela palavra mais uma vez. Nós abençoamos a palavra e nós nos submetemos à tua palavra. O homem vive da palavra que sai da tua boca. Portanto, nessa manhã nós vamos nos alimentar, nos fortalecer e sermos abençoados pela tua palavra. Eu te adoro por essa palavra que tu vens trazer através da minha boca, Senhor. Eu me consagro ao Senhor agora e abençoo cada pessoa que ouvir essa palavra, em nome de Jesus. O valor da iniciativa humana. Esse é o título da mensagem nessa manhã. Quando a gente olha para mais um ano, o que eu vejo é isso: Deus nos dá mais uma oportunidade para nós começarmos coisas, para nós iniciarmos coisas. Eu vou falar nessa manhã sobre por que a gente deve iniciar coisas. E eu quero dizer para você que, na verdade, nós, servos de Deus, que temos o Espírito Santo, nós não iniciamos as coisas sozinhos. Toda vez que a gente vai iniciar algo, dar a partida em algo e começar algo, é porque Deus já foi na nossa frente e já começou as coisas. Então, na verdade, não somos nós que iniciamos as coisas, é o Senhor, é o próprio Senhor que realmente as inicia. A gente só está seguindo a liderança dele. Por isso, é muito básico e muito importante que nós realmente iniciemos as coisas, que nós tenhamos fé, coragem e determinação para fazer os planos, para seguir o que Deus plantou em nosso coração, acreditar na direção que está em nosso coração e seguir adiante, sabendo que antes de nós pensarmos em iniciar qualquer projeto, Deus já foi na nossa frente. Na verdade, foi Ele quem iniciou tudo isso, foi Ele que colocou tudo isso em movimento, e nós estamos indo na direção certa, porque nós temos essa consciência de que Deus já foi antes de nós. Eu quero que você acredite nisso, tenha essa consciência nessa manhã. E o primeiro ponto da minha mensagem, eu quero introduzir para você uma imagem. Eu quero que você imagine isso que eu vou falar. Imagine uma máquina gigante, como se fosse um relógio, não um relógio digital, mas um relógio antigo, daqueles que tem dezenas de engrenagens, umas rodinhas pequenininhas que estão engrenadas numa outra, que estão engrenadas numa outra, que estão engrenadas numa outra. E vocês sabem que o relógio de cordas, ele não é nada mais do que uma grande engrenagem. É muito bonito você abrir um relógio e ver todas aquelas engrenagens, e você dá corda no relógio, e o que acontece é que a corda
é uma pressão que é feita sobre uma engrenagem, e ela começa a girar, e o que ela faz é que essa pequena engrenagem, ela coloca em movimento todas as outras. Isso é, uma ação em um lugar, coloca em movimento um mundo inteiro. E é isso que eu gostaria que você olhasse nessa imagem, nessa manhã. Deus fez a vida como uma grande máquina. Foi Deus quem a projetou a máquina, foi o Senhor quem idealizou cada engrenagem, foi o Senhor quem idealizou cada parte dela. O Senhor ajuntou a máquina. Quando Ele construiu o universo, Ele estabeleceu essas leis, que quando alguém desse partida em uma pequena engrenagem, isso é, uma pequena atitude, uma pequena ação, uma pequena palavra, uma semente que alguém colocasse em algum lugar, e Deus colocou o homem justamente para isso, para dar partida nessa engrenagem. Essa pequena força exercida ali, ela vai começar a girar uma outra engrenagem, que vai girar uma outra, que vai girar uma outra, e assim as nossas vidas, elas dão partidas em muitas engrenagens que fazem o mundo rodar, que fazem a vida entrar em movimento, porque cada ação vai produzindo uma reação, e outra reação, e outra reação, e assim a vida não para, porque ela é uma engrenagem que é movida pelas atitudes, pelas ações das pessoas que estão na terra, vivas. Quando você morre, você sai da engrenagem. Quando você morre, você já não tem o poder de influenciar absolutamente nada nessa engrenagem viva que é a vida humana, que é a vida do universo. Mas o que Deus fez, Ele embutiu as suas leis na vida, e quando você nasce, você já nasce dentro da engrenagem. Você na verdade é o produto da ação de alguém. Você só apareceu na engrenagem, você só veio fazer parte dela porque seus pais se uniram, e através da ação física dos seus pais, você é uma reação. Você é um produto da roda que estava girando na vida do seu pai e da sua mãe. Por isso que nós estamos aqui, por causa das ações de nossos pais. Se nossos pais nunca tivessem se encontrado, nunca tivessem se engrenado em um relacionamento, nós não estaríamos aqui. Esse é um exemplo perfeito de como a engrenagem funciona. A ação de uma pessoa provoca algo na outra. A ação de duas pessoas provoca algo muito maior. Então, Deus fez a vida assim, ela está em movimento, e o mundo é essa máquina viva em movimento. Então, deixa eu dizer para você, o meu segundo ponto, o que significa você começar algo. Deus, como o criador da máquina, Ele é o iniciador, Ele que engrenou essa máquina, Ele que fez ela funcionar. Quando Deus criou o universo, digamos que ele estava parado, ele não existia matéria, não existia átomo, nem nenhuma energia material funcionando. Deus deu o start, Deus deu a primeira fagulha, Deus começou o movimento da existência. Deus criou a matéria, os átomos, e colocou a energia em movimento, e começou a formação dos planetas, a formação das coisas, e finalmente Deus deu um impulso à máquina, e ela estava trabalhando muito antes de nós chegarmos aqui, de nós aparecermos por aqui. A máquina estava funcionando há milhões e milhões de anos. Deus estava fazendo o universo. Houve um momento em que Ele criou os anjos, e Ele colocou os anjos na máquina, e finalmente Deus finalmente veio colocar o ser humano dentro dessa maravilhosa, engenhosíssima a engrenagem, dessa engrenagem tão criativa, tão inteligentíssima, que Deus fez, que é a vida. Então, a palavra de Deus mostra isso em Hebreus, quando ela diz que Deus é o autor e o consumador da fé. Isso é, Deus é o iniciador das coisas, Ele é o que deu o primeiro impulso, Ele é o autor de todas as coisas, e Ele é o que faz ela ficar funcionando, e Ele é o que vai levar a máquina a produzir no final o que Ele quer.
Porque, falando da vida, o Senhor diz que Ele fará toda a sua vontade, Ele cumprirá todo o seu desejo. Senhor, apesar de toda a rebelião dos homens, ou das nações, ou do diabo, ou das pessoas que são contra Deus, Deus criou a máquina, Ele vai levar a máquina a produzir no final exatamente o que Ele quer. Agora, eu queria que você visse o seguinte: Deus é o iniciador e Ele é o finalizador. Isso é, Ele é o começo, como Ele diz, eu sou o começo e sou o fim. Por isso Ele usa as duas letras do alfabeto grego, quando ele usa a primeira letra, que é o alfa, e usa a última letra, que é o ômega, e ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso é, Deus está nas pontas da máquina. Ele não só iniciou a máquina, mas vai pará-la, se for o caso. Ele é o que pode parar a máquina. Então, Deus colocou a gente no meio. Agora, Deus é o espiritual, Deus representa o espiritual, Ele é o espírito, Ele é o divino, Ele começou a máquina, Ele termina, mas o natural, que somos nós, estamos no meio. Preste bem atenção nisso, nós estamos no meio, e eu quero mostrar essa fórmula para você, nesse texto que nós temos, porque em Deuteronômio 2, verso 24, verso 23, o Senhor está falando sobre uma ação que Ele iniciou em favor de Israel, mas que Israel precisa iniciar uma ação também, para que o resultado possa acontecer. É tipo assim, a fórmula é assim: Deus planeja, Ele faz um plano eterno, aí você aparece no cenário, você está no cenário, aí Deus pede para que você tome algumas atitudes, que você inicie algumas coisas, porque no momento em que você inicia algo, esse Deus que tinha planejado, Ele entra na atitude com você, e Ele patrocina, Ele financia essa ação que você fez, e agora vocês caminham juntos para o final. Isso é, Deus planeja, você começa, e Deus patrocina e finaliza junto conosco essa ação. Então Deus disse para Israel: levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Havia um pequeno riacho chamado Arnon, que dividia a terra. Do lado de lá era a terra de Sion, rei dos amorreus, que era a terra que Deus queria entregar a Israel. Agora olha só, Deus fala assim: eu comecei a entregar essa terra, eu entreguei já, isso é, eu planejei, eu estabeleci esse projeto, ele não aconteceu ainda, mas eu estabeleci. Porque eu estabeleci, já está entregue, eu já dei para vocês, mas eu preciso que vocês iniciem esse projeto, passando o ribeiro de Arnon, isso é, atravessem o ribeiro que vocês nunca atravessaram antes. Sabe o que isso significa? Isso significa cruzar um limite, que vocês nunca cruzaram. Ousem cruzar um limite, tenham coragem de tomar uma atitude que não tiveram antes, tenham essa imaginação criativa, saia da caixinha e faça algo que não fez antes, tome a iniciativa de atravessar um riacho que vocês nunca atravessaram, porque era uma terra que estava do outro lado. Vocês têm a minha ordem para atravessar, comecem, levantai-vos, parti, passai o ribeiro. Eu quero perguntar pelo Espírito Santo a você, qual o ribeiro que você nunca passou? Qual o riacho que você nunca teve coragem de atravessar? Você diz: eu vou até aqui, ali não é para mim, ali Deus não me deu autorização, e na verdade Deus já deu. Deus diz: eu comecei a te entregar a terra de Sion, mas eu preciso que vocês atravessem o ribeiro, porque eu já entreguei nas mãos de vocês essa terra. Então ele diz: começa a te apoderares dela, isso é, Deus está dizendo para Israel: começa, eu estou esperando que vocês comecem algo, para que eu possa patrocinar alguma coisa. Eu estou aqui pronto para patrocinar uma atitude de vocês, estou aqui pronto para financiar, estou aqui pronto para mandar anjos, estou aqui pronto para mandar o meu espírito, estou aqui pronto para derramar o poder, para dar sabedoria, graça, criatividade, estou aqui pronto para vir com a minha presença, ajudar a orientar o projeto, mas eu preciso que vocês comecem. E aqui está como Deus
estabeleceu um sistema em que ele depende da iniciativa humana. Deus estabeleceu um sistema na sua máquina do universo. Não foi só na vida espiritual, foi na máquina do universo, em que Deus disponibilizou as leis. Elas estão adormecidas, esperando alguém tomar uma iniciativa, começar algo. E quando o ser humano tem a coragem de começar algo, ele desperta as leis que estavam lá. Ele termina acordando todo esse poder, esse potencial embutido, silencioso, adormecido, que Deus depositou na máquina. Sabe, a vida é uma grande engrenagem parada, esperando você tocar nela, esperando você como ser humano dar partida em alguma coisa. E eu gostaria nessa manhã de, pelo Espírito de Deus, acordar você para o poder da atitude humana, o poder que Deus deu aos seres humanos. Deus deu mais poder ao ser humano, Deus deu mais privilégio ao ser humano, Deus deu mais autoridade ao ser humano, Deus deu mais honra ao ser humano do que o ser humano sabe, do que o ser humano entende, do que o ser humano está consciente. O diabo nos diminui tanto para nós, que nós achamos que não podemos fazer nada, que só temos que esperar em Deus, que só temos que esperar, que não temos atitude, que não podemos tomar uma atitude, que não precisamos fazer algo, porque se Deus não fizer, não vai acontecer, como se a gente continue esperando em Deus, e Deus não. Eu é que estou esperando em vocês. Eu já coloquei as máquinas lá, eu já coloquei as leis lá. Vocês querem ter certeza? Comecem algo. Quando vocês começarem algo, vocês vão ver que as coisas vão começar a andar. Mas não foi porque eu agi, foi porque vocês agiram, foi porque vocês tomaram a iniciativa. Então, Deus diz para Israel em Deuteronômio 2:23, levantai-vos, parti, passai o ribeiro, começa a te apoderares da terra, porque nesse dia que vocês começarem, eu começarei a meter o terror. Isso é, quando Deus fala dessa parte no verso 25, que vai começar a meter o terror, o medo de Israel nas pessoas, é que Deus fala assim: quando vocês começarem o projeto, eu vou patrocinar, eu vou vir com a minha presença, eu vou vir com o meu terror, com o medo que eu vou colocar de vocês nos inimigos. E isso é, quando vocês se levantarem, os demônios que estão aí acampados nesse território, os espíritos que estão aí segurando as coisas, mantendo a fronteira, que estão vigiando o ribeiro para vocês não atravessarem, quando vocês se levantarem, eu me levantarei e começarei a meter o terror de vocês, e eles fugirão de vocês. Diz aqui a palavra de Deus que ao ouvirem da tua fama, eles tremerão e eles se angustiarão por causa de ti. Eu gostaria que mais crentes pudessem ver o diabo angustiado, mas os crentes não têm essa ideia de ver o diabo angustiado, desesperado, porque quanto mais ele está atacando, é porque ele está desesperado, igual um louco, porque finalmente alguém se levantou, alguém tomou uma atitude, alguém falou, alguém orou, alguém jejuou, alguém tomou um propósito, e ele sabe que quando o ser humano se levanta, Deus se levanta. Deus não se levanta enquanto o ser humano não se levanta. Mas uma vez que o ser humano começa algo, Deus falou: só estava esperando você começar. E os inimigos começam a tremer, porque agora nós vamos ter que sair. Nada pode resisti-los, porque quando eles começaram, o Deus deles começou também junto com eles. Então eles não estão vindo sozinhos, está vindo eles, o Deus deles, os anjos dos Deus deles, o céu inteiro está vindo, e nós temos que correr daqui, zarpar daqui. Um dos filmes bem antigos, que eu gosto muito, é um filme feito nos anos 70, e eu estou tentando lembrar o nome dele agora, onde um grupo de soldados americanos, o filme se passa na época da guerra, e é um grupo de, no máximo, uns 6 a 8 soldados, e eles vão
destruir uma ponte. Eles vão colocar explosivos em uma ponte gigante, altíssima, para que o exército nazista não consiga atravessar. E o que eles fazem é que eles não colocam os explosivos na ponte, porque ela está cercada de nazistas. Tem soldados vigiando cada pilastra da ponte, tem centenas de soldados vigiando a ponte. Mas eles têm uma ideia fantástica. Eles, a alguns quilômetros atrás da ponte, tem uma represa, e a represa está fechada. Com uma pequena quantidade de explosivo, eles abrem uma brecha na represa. A represa se destrói e as águas começam a descer. E as águas começam a ficar violentas e elas vêm em direção àquela ponte. E quando os nazistas que estão ao redor daquelas pilastras gigantes da ponte, que eles começam a ver as águas vindo, eles começam a correr, eles começam a fugir. E eu amo aquele filme. É um filme, estou tentando lembrar o nome, acho que é Força 10, Force 10, são esses 10 soldados que vão destruir. E quando os soldados nazistas veem as águas vindo naquela fúria, e uma das cenas mais bonitas do filme é quando as águas começam a bater nas pilastras, e elas balançam a ponte, e tem um monte de tanques nazistas em cima daquela ponte. Você vê os tanques caindo e os soldados caindo na água, porque as águas são tão violentas que elas derrubam completamente aquela ponte. Mas a primeira coisa, o primeiro sinal é que os soldados começam a fugir. Eu vejo o diabo fugindo da igreja. E é essa visão bíblica: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando é que ele vai fugir? Quando eu começar algo, quando eu tomar atitude, quando eu falar, quando eu profetizar, quando eu tomar uma ação, quando eu tomar uma decisão, quando eu lançar uma palavra, quando eu lançar uma semente. Começa algo e eu começarei contigo. Deixa eu dizer para você, quando Deus espera que nós comecemos as coisas, porque o nosso começo, a nossa atitude, ela ativa Deus. Sabe, Deus está aí pronto para ser ativado. E nós podíamos dizer que nós, com nossas orações, com nossas palavras de bênção, com nossas profecias, com nossa adoração, nós não somos nada mais do que ativadores de Deus. Nós ativamos o poder de Deus, e esse é o privilégio que Deus colocou na mão do ser humano. Deus falou para o ser humano: olha, quando você fizer algo, você me ativa. Qualquer atitude que você tomar, você me ativa. Eu vou entrar em campo quando você começar a entrar em campo. Então, esse é o nosso privilégio, que nós precisamos acordar que todo marasmo, todo embaraço é uma estratégia do inimigo para não permitir você começar algo, porque o inimigo sabe que uma vez que você começa, Deus está comprometido em começar também. Por favor, leia comigo, decore esse versículo, grave ele na sua Bíblia, Deuteronômio 2, 23, 24 e 31, vamos lá. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnó, eis que eu entreguei nas tuas mãos a Sion, o amorreu, eu já entreguei, o rei de Hesbom e a sua terra, começa a te apoderares dela. Como? Contendendo com eles em peleja. Como é que se começa algo? Fazendo guerra. Fazendo guerra. Nesse dia que você começar a guerra, eu começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Aos povos que ele está falando aqui eram as nações, mas no caso aqui são os demônios que estão debaixo de todo o céu, que estão no caminho, que estão na nossa frente, que estão guardando a ponte, que estão impedindo a nossa travessia. Deus colocará um medo, e ao ouvirem a tua fama, ao ouvirem que vocês começaram, que vocês se levantaram, eles tremerão e se angustiarão por causa de ti. Eu vou dizer uma coisa para você, amigo, irmão, irmã,
O diabo está angustiado comigo. Ele está angustiado com a nossa igreja. Ele está angustiado com as pessoas que estão orando. Ele está angustiado com os que estão fazendo guerra, com os que estão dizendo: você vai sair. Eu quero que você, por favor, verifique a angústia do inferno. Verso 31, disse-me, pois, o Senhor: eis aqui, eu comecei a entregar-te Sion e sua terra. Em outras palavras, existe um território lá para nós, existe um terreno lá que Deus nos entregou, mas nós não tomamos posse ainda, porque nós não nos levantamos. Começa, pois, a te apoderares dela, para possuíres a sua terra por herança. Por mais que eu fale nessa manhã, eu não encontro palavras adequadas para falar da importância dessa mensagem, do que o Espírito Santo fala ao meu espírito sobre o poder da atitude humana. Eu gostaria de mostrar isso, como nós ativamos Deus, nós ativamos a máquina está aí, e a máquina é assim: se você obedece a Deus e ouve os seus mandamentos e pratica a palavra de Deus, você ativa as bênçãos. As bênçãos já estão lá, você apenas destapa elas, você libera o caminho delas para que cheguem até você, através da sua obediência, através do você ouvir a palavra de Deus. É isso que está em Deuteronômio 28, versículo 1. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso é, quando você ouve, quando você obedece, você tomou uma atitude, você como ser humano fez alguma coisa, você ouviu o Senhor, você obedeceu os mandamentos, você realmente praticou uma ação, e com essa ação você liberou as bênçãos. Bênçãos na vida do cristão não são um acaso, bênçãos na vida do cristão são uma consequência, é uma reação do seu pacto com Deus, da sua obediência a Deus, da sua fé, do seu ouvido ouvir as palavras do Senhor. Mas a máquina é assim, ela foi projetada, a máquina, o universo, as engrenagens, foi projetada não só para trazer reação de bênção, ela traz reação de maldição e de morte também, porque no próprio Deuteronômio 28, verso 14, verso 15, o Senhor disse para Moisés: se porém não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, porque isso também é uma atitude, é uma ação, e se não cuidardes em cumprir todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Isso é, as maldições já estão lá, já estão na máquina, já são automáticas. A morte é automática, ela já está na máquina. A máquina, ela contém a vida e a bênção, dependendo de qual atitude, de qual engrenagem você colocar para funcionar, a máquina te devolve a vida, e dependendo de qual atitude você tomar, a máquina te produz a morte. Por isso, em Deuteronômio 30, no verso 19, o Senhor diz: o céu e a terra eu tomo por testemunha contra ti, que eu pus diante de ti a vida e a morte, na máquina, a bênção e a maldição. Aí Deus diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. O que Deus está dizendo nesse versículo? Eu fiz a máquina, ela está aí, todas as engrenagens. Não se esqueça que toda atitude sua, seja de omissão, porque às vezes a gente pensa que a atitude é só fazer, a atitude é deixar de fazer também. Às vezes atitudes de omissão fazem girar uma roda na máquina que vai produzir destruição. A ignorância é uma atitude também, a preguiça de buscar, de aprender, é uma atitude. E por causa da ignorância, o meu povo está sendo destruído, porque quando você é ignorante, você escolhe ser ignorante, você decide ser ignorante, você tem preguiça de estudar, de buscar, você termina acionando na máquina a destruição. Por isso que Deus está dizendo que o meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. Isso é, porque ele ativou
essa engrenagem da ignorância, mas quando você ativa a engrenagem do conhecimento pela sua busca, pela sua dedicação, pela sua diligência, pelo seu prestar atenção, pelo seu esforço, pela sua dedicação, você ativa algo na máquina que ela tem, que dá para você a vida e a bênção. Quão lindo é o Espírito Santo em trazer uma mensagem tão incrível para o mês de dezembro. Esse momento em que a gente está finalizando o ano e começando o outro. Deus está dizendo: eu estou esperando vocês começarem as coisas. Eu estou esperando vocês começarem. A máquina está aí, ela funciona por thousands and thousands of years. A máquina está funcionando, esperando vocês agirem. Todo ser humano que teve a coragem, a ousadia de tomar a atitude certa, que na verdade o ser humano já sabe qual é, ele vai receber o fruto. A máquina é fiel, ela não falha, a vida não falha, ela responde, a terra responde, o corpo responde, a mente responde, os relacionamentos respondem. Quando você toma as atitudes certas, os relacionamentos respondem. Quando você toma as atitudes certas, o dinheiro responde, as finanças respondem. Quando você toma a atitude certa em relação ao Espírito Santo, o próprio Espírito Santo responde, Deus responde. O ser humano tem muito poder nas suas mãos. Para te falar a verdade, na terra, preste atenção no que eu vou dizer agora, na terra, no planeta, o ser humano tem mais autoridade do que Deus. Como assim, pastor? No Salmo 115, verso 16, está provando o que eu estou dizendo. O Senhor diz no Salmo 115, no verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Em outras palavras, o céu é a minha casa, o meu território, lá eu mando, eu tenho toda a autoridade, eu sou responsável por tudo o que acontece no céu, mas na terra não. Eu não sou responsável por tudo que acontece na terra, porque não é o meu território, porque eu entreguei esse território para vocês, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, e não é o direito de propriedade, é direito de autoridade, de governo. É a mesma coisa de você alugar a sua casa para alguém. A casa não é dele, mas você não pode entrar lá depois que você aluga e dizer que tudo que acontece lá é da sua responsabilidade, porque você tirou da sua autoridade e alugou, você passou a responsabilidade para aquela pessoa. Enquanto ela mora lá, o que acontece lá dentro é responsabilidade dela. Então as pessoas precisam parar de culpar Deus pelo que acontece na nossa casa, na terra. O que acontece na nossa terra não é culpa de Deus. Por que tanta gente sofre, por que tanta gente morre, por que tanta doença? Por causa de nós. Nós é que temos o governo da terra, nós é que temos autoridade na terra. Deus delegou a terra para nós. Então quando nós tomamos uma atitude na terra, elas acontecem, porque Deus nos deu essa autoridade. Eu queria trazer para você mais um versículo, que é Josué capítulo 1, versículo 8, e ele diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Deus está dizendo: começa as coisas, tem coragem, pode ir. Não te atemorizes, nem te espantes. Para de ficar com medo, de ser tão shy, de ser tão introvertido. Você é um ser humano, eu te botei na terra. Tenha coragem, tenha ânimo. Eu te dei esse território para você governar. Não temas nem te atemorizes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Agora eu queria parar um pouquinho aqui. Deus está dizendo: estarei contigo. Quando Deus promete que Ele vai estar com alguém, não é só aquela presença silenciosa, paradinha, estática, que não faz nada. Deus nunca está com alguma pessoa sem fazer nada. Quando Deus diz eu vou estar, Ele diz eu vou agir, eu vou ajudar, eu vou promover, eu vou sustentar, eu vou proteger, eu vou defender, eu vou financiar, eu vou patrocinar, eu vou trazer os anjos, eu vou trazer
toda a minha provisão, todo o meu exército, estar com você significa, você pode contar com o céu, e tudo que tem no céu, quando eu digo que eu vou estar com você, meu amigo, Deus está dizendo, o céu inteiro vai estar contigo lá, mas é por onde quer que andares. Então eu quero fazer uma pergunta, se você não for a lugar nenhum, Deus vai com você? Deus diz, eu vou estar contigo, por onde quer que andares. Se você andar num grande projeto financeiro, eu vou estar contigo, mas se você não for a lugar nenhum, como que eu posso estar contigo? Eu vou estar contigo. Se você fizer um projeto para estudar, para fazer uma nova faculdade, eu não quero saber o que você projetar. Aqui que está o problema. A gente fica esperando Deus começar as coisas para nós, e Deus está esperando nós começarmos as coisas para Ele ir conosco. Então por que a gente nunca começa? Eu vou te falar por que a gente nunca começa. Porque a gente fica esperando Deus começar e Ele nunca começa. Agora eu te pergunto, por que Deus nunca começa as coisas? Porque Ele já começou e a gente não entendeu que Ele já começou. Esse é o problema. Então você fica esperando Deus começar, te dar um sonho, falar, te ordenar, abre o business, faz isso, faz aquilo, e você nunca abre, porque você nunca ouviu Deus falar isso, e Deus nunca vai falar. E sabe por que Ele não vai falar? Porque Ele já determinou que o que você começar, Ele vai entrar com você. Então eu não sei o que você está esperando para 2021, mas eu só queria dizer para você, você quer ver Deus estar com você, você tem que ir a algum lugar. Ir a algum lugar aqui é começar alguma coisa, é entrar num novo território, é atravessar o Arnon, é atravessar o Ribeiro e começar a te apoderar de algo. Começa e eu começarei, começa e eu começarei, começa e eu começarei. Em setembro de 2019 eu comecei uma nova faculdade. Não sabia eu que Deus ia abençoar tanto, que em dezembro de 2020 eu ia começar outra. Agora, aonde que estava na minha cabeça que eu ia ter condições financeiras e ânimo e tempo para fazer duas faculdades? Mas porque eu comecei uma, Deus falou, já que você começou, meu amigo, já que você começou, você não tem ideia o que eu vou fazer agora, porque agora eu estou em duas faculdades. Meu amigo, vou te falar, você precisa começar algo novo, porque se você não for a lugar nenhum, como é que Deus vai estar com você? Então eu vou começar a ir para o final da minha palavra, e quero dizer que o diabo, sabendo dessa lei, presta atenção, tudo que Deus estabelece, o nosso inimigo tenta usar em favor dele. Então, como o nosso inimigo sabe que se o ser humano começar algo, a vida começa junto com ele naquela direção, ele começa a tentar as pessoas a começar algo errado. Sabe, eu fico imaginando aquele jovem, adolescente, aquela criança que nunca fumou na vida, que o pai nunca fumou, que nunca teve isso, mas o diabo traz um amigo para fumar do lado dele e para forçar ele a começar. Porque o diabo sabe que uma vez que o ser humano faz uma coisa, uma vez, ele abriu uma porta, ele ativou uma engrenagem, ele despertou algo naquela máquina que vai destruir a vida dele. E o diabo é tão esperto em fazer as pessoas começarem coisas que vão destruir a vida delas. Por isso a tentação, por isso que o inimigo é o tentador. Isso é, o que é o tentador? É aquele que tenta forçar você a começar algo. O que acontece com o roubo? O diabo, uma criança não nasce roubando, mas tem um momento em que o diabo diz para ela: faça o primeiro roubo. O que é a mentira? Uma criança não nasce mentindo,
Mas o diabo diz para ela: conte a primeira mentira. Tenha o primeiro relacionamento sexual errado. Veja a primeira cena pornográfica. Fale o primeiro palavrão. Comece o primeiro vício. Porque se o homem começar, ele entra numa engrenagem que às vezes ele não consegue voltar, ele não consegue parar a máquina. A máquina da vida é assim. Você começa algo que às vezes você não consegue parar. Só Deus pode entrar com você na máquina, porque Ele conhece a máquina, Ele criou a máquina, e Ele pode anular pelo sangue. O que é o sangue de Jesus? Senão esse recurso que Deus colocou para as pessoas que iniciaram a máquina e precisam parar a máquina. E o sangue de Jesus, ele para a máquina, ele para o curso das coisas, ele reverte o curso das coisas, e você sai dessa direção e começa a ativar um outro lado da máquina. Louvado seja o Senhor pelo sangue de Jesus. Eu quero dar um exemplo sobre a eletricidade. Nenhum de nós provê a eletricidade que está na nossa casa. Ela vem de milhares de milhas de distância, centenas de milhas de distância da usina hidrelétrica. Mas o que acontece? A companhia de luz, ela produz a energia lá, e através dos postes e dos cabos e das antenas, ela traz a luz até na nossa casa. E vamos falar aqui da N-Star, ou a Eversource, que é a companhia de luz de Boston, e ela traz a luz até no poste da nossa casa. Sabe aquele reloginho de eletricidade? Ela traz a luz até ali. E você chama um eletricista e ele liga a luz dali na sua casa, e liga nos quartos, e coloca luz em todos os interruptores. Só que tem uma coisa que a companhia não faz: ela não acende a luz do interruptor no seu quarto quando você precisa da luz. Você nunca liga para a companhia de luz para dizer: por que vocês não vieram acender a luz no meu quarto? O quarto está escuro, eu preciso de luz. E a companhia iria dizer para você: nós já colocamos a luz aí, agora você que tem que ir lá e ligar o interruptor. Sabe qual é o problema nosso? Deus já colocou a eletricidade lá, Deus já colocou o poder lá, mas nós não tocamos no poder, nós não tocamos no poder. Sabe como é que a gente toca no poder? Com a nossa atitude, com a nossa palavra, com a nossa oração. Por isso que a gente está falando para as pessoas: ore e lê a Bíblia, ore e lê a Bíblia. A pessoa não está entendendo. A pessoa está achando que a gente quer fazer ela ser religiosa, a gente está achando que a gente quer fazer ela uma pessoa ocupada com coisas espirituais. Não é isso. A gente está tentando ajudar você a tocar no poder, a tocar no poder. Mas a preguiça não deixa você ler a Bíblia, a preguiça não deixa você orar, os demônios não deixam você orar, não deixam você ler a Bíblia. Por quê? Se você quiser, você vai tocar no poder, e quando você tocar no poder, a luz vai acender. Porque é o ser humano quem começa essas coisas. E olha, quero pedir a você uma coisa: pare de pedir a Deus para acender a luz da sua casa. Ô Deus, não tem luz aqui. Deus, acende a luz está aí. Mas você fica ligando para a companhia, para pedir para a companhia vir ligar, ela nunca vem. A mesma coisa de muitas orações que Deus não responde. Deixa eu falar para você: Deus não vai responder. Porque Deus não vai colocar energia na sua casa e Ele vai vir ligar. Toda vez que você quiser entrar no seu quarto de madrugada, Ele vai ligar a luz para você. E toda vez que você quiser ir para a cozinha comer de madrugada, Ele vai ter que ligar a luz para você. E toda vez que você entrar no banheiro, Deus vai ter que ir lá. Deus não vai fazer isso. Ele vai deixar a casa inteira no escuro. Você é que tem que ir lá e ligar o interruptor. Por favor, acredite na sua mão. Por favor, acredite na sua iniciativa. Por favor, acredite em você. Comece algo. Sabe aquela conversa que você sempre teve medo de ter? Sabe aquela palavra que você nunca quis falar para a pessoa? Sabe aquilo que você já sabe que você deveria falar, mas você fica adiando? É a procrastinação. Isso acaba com você, isso destrói você, porque tira um único poder que Deus colocou na sua mão, que é o poder de começar as coisas. Sua vida podia ser outra, se você fosse uma pessoa mais corajosa, se você tivesse mais atitude, se você atravessasse o ribeiro,
se você tivesse coragem de começar a se apoderar da terra que Deus já deu para você, sua vida seria outra. Não é culpa de Deus que a sua vida é como é, que a sua vida está como está. Você não tem coragem, o inimigo te amarra, o inimigo te diz, você não pode fazer nada, não há nada que você possa fazer. É claro que tem muita coisa que você pode fazer. Deus não vai tomar de nós o poder de começar as coisas, mas Deus vai entrar aonde você estiver. Eu tenho tanta coisa maravilhosa dessa mensagem, que eu preciso de mais 5 minutos para falar com você sobre uma coisa. As pessoas pedindo para Deus guiar, orientar. Sabe essa coisa de ouvir a voz de Deus e querer fazer a vontade de Deus e não querer tomar uma atitude porque você não sabe qual é a vontade de Deus? Isso é muito importante. O ser humano, o verdadeiro cristão, ele tem essa atitude, ele tem essa preocupação. Mas deixe-me dizer algo para você. Muitas vezes Deus não dá a orientação porque você não toma uma atitude. Orientações vêm, a direção de Deus vem, a voz de Deus chega quando você toma uma atitude. É simples. Tem algo no seu coração que você gostaria de fazer, mas você fica buscando confirmação. Ah, Senhor, se o Senhor quer que eu faça isso, faz o sol nascer quadrado. Aí o sol não nasce. Ah, Senhor, se o Senhor quer que eu faça isso, faz a chuva molhar só no meu jardim, não molhar na calçada. Deus não faz. Esse tipo de prova boba que os crentes amam fazer com Deus. Isso é bobo demais, isso é infantil demais. Porque Deus só vai dar a direção no momento que você agir. Se você for fazer algo que Deus não quer, eu te garanto que Ele entra na sua frente e manda você parar. Eu te garanto. Eu te garanto. Você tem que começar coisas para ver onde Deus te abençoa. Sabe, você ora, você pede ao Senhor, e se Deus não falar não, porque tem coisas que Deus já vai falando, nem começa, nem pensa nisso, você já sabe, você não precisa de resposta. Mas tem coisas que Deus não fala. Deus não me falou, pastor, então começa, então tenta, porque você só vai saber se Deus vai abençoar na hora que você começar. Deixa eu te mostrar isso. Paulo era uma pessoa que não ficava esperando todos os detalhes de Deus para responder às situações. Em Atos 16, mostra que Paulo saiu para evangelizar. Ele não ficava perguntando para Deus qual a cidade que é para ir, é para essa ou é para aquela. Ele ia. Quando ele chegava lá, ou Deus abria a porta, ou Deus fechava a porta. Olha só isso aqui. Em Atos 16, no versículo 6, diz que atravessaram a região frígio-gálata. Paulo atravessou, Paulo simplesmente, olha, nós vamos para cá. E Deus fica olhando assim, para onde que Paulo vai agora? Deixa só eu ver para onde que Paulo vai. E Paulo tomou a atitude de atravessar a região frígio-gálata. Paulo chamou os companheiros e falou, amanhã nós vamos pegar o navio para tal lugar, ou vamos pegar os cavalos e vamos para tal lugar. E Paulo ia. Aí, quando eles atravessaram a região frígio-gálata, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Presta atenção, meu amigo. Toda vez que você começar algo que Deus não quiser, Ele vai acender, não é só um sinal vermelho, não, Ele é um farol vermelho na sua frente. Ele vai dizer, não, peraí, não é aqui que eu quero. E aí é o seguinte, Paulo entendeu que o Espírito Santo não queria que ele pregasse na Ásia, ele virou e foi para Mísia. Bem, não é aqui, então eu vou tentar aqui. E aí, quando ele tendo chegado diante da Mísia, ele falou, agora nós vamos para Bitínia. Era Paulo quem decidia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Presta atenção, o Espírito ele direciona você quando você está em movimento. É assim, esse é o sistema, entendeu? Tendo tentado ir para Bitínia, o Espírito não permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. Eu te pergunto, quem foi que tomou essas decisões de passar pela Mísia e descer para Troade? Foi Paulo. Deus estava deixando o homem se mover. Ei, presta atenção, o homem não é um boneco na mão de Deus, que Deus vira a corda e ele empurra ele para tal. Não, Deus colocou o homem e falou, vai lá, se movimenta, deixa eu ver para onde você vai.
Deixa eu ver para onde você vai, para onde você quer ir. Aonde você quer ir eu vou, se eu não gostar eu te impeço, mas se eu gostar eu vou deixar você ir. Se Deus está deixando você ir, é porque Ele quer essa direção. E aí, Paulo, passando pela Mísia, desceram a Trode, e de noite, Paulo teve essa visão, que estava ali em pé um homem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Aí tem uma hora que Deus vê que você está tentando, e Deus está bom, você já tentou o suficiente, agora eu mesmo vou falar. Ei Paulo, vem para Macedônia, vem para Macedônia. Deus sabe como fazer isso, num sonho, numa palavra, num amigo, numa forma. Mas Deus deixa você se movimentar, Ele quer que você se movimente, Ele espera que você se movimente. Eu gostaria que você acreditasse nas coisas que já estão no seu coração, nas coisas que já estão no seu espírito, porque em Filipenses 2,13, o próprio apóstolo Paulo diz: porque Deus, não é o diabo, não é o seu coração, Deus é o que opera em vós, tanto o querer. Ei, para nessa parte aí. Por que eu tenho vontade de fazer isso? Por que eu tenho desejo de fazer aquilo? Por que eu tenho essa direção de fazer isso? Por que eu tenho esse dom dentro de mim? Ei, Deus é o que opera em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Às vezes a gente quer, Deus permite o querer, mas às vezes Ele não permite o realizar, porque Ele está conduzindo o realizar. Ele não conduz só o querer, Ele conduz o realizar também. Não é só porque Deus permite você querer agora, que Ele vai realizar agora, Ele vai direcionar esse querer. De Deus é o querer, e do Senhor é o realizar. Eu quero terminar com a perseverança, porque é a perseverança que mantém a máquina em movimento. E em Mateus 24,13, a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que quer dizer isso? É que quando você começa uma atitude numa direção, você dá partida na máquina e ela começa a se mover. Só que se você não continuar na direção, a máquina não continua se movendo, o que significa que se você parar em algum lugar, a máquina para, porque a vida foi construída para responder ao que nós fazemos. Então o que acontece muito conosco é que às vezes as pessoas começam algo, e quando a vida vai começando a começar com ela, elas param, aí a vida tem que parar também. Sabe, quando você começa algo, seja perseverante. Isso significa que você tem que começar de novo todos os dias. Você não pode abandonar os seus planos depois de 3 dias. Você não pode abandonar o que você começou depois de uma semana. Você não pode abandonar o que você começou depois de um mês, depois de um ano, depois de 5 anos. Porque se você perseverar, a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, se você manter a máquina em movimento, com as suas ações, com o seu investimento, com a sua dedicação, com a sua fé, com a sua palavra, com a sua dedicação, a máquina vai chegar no final, onde ela vai te dar o resultado, mas ela precisa de um tempo para trabalhar aquilo. Enquanto isso, você precisa manter a engrenagem atuando. O que é a perseverança? Senão uma ação contínua aplicada pelo homem nessa engrenagem da vida, para mantê-la em movimento e não perder o impulso. Não deixe Deus perder o impulso na sua vida. Deus já estava se empolgando com você, Deus já estava se alegrando com você, que você tinha tomado a decisão certa, Deus já estava movimentando anjos para ir, mas aí você parou, o diabo te convenceu a parar, e aí Deus tem que parar. Isso é, você começa Deus, e você para Deus. E muita gente está: Senhor, por que... Mas você parou. Quando você começa, Deus começa. Quando você para, Deus para. Você é o ativador. Deixa eu dizer para você, se você continuar orando, as respostas vão continuar chegando, por causa da perseverança. Se você continuar trabalhando, o que vai acontecer? O dinheiro vai continuar chegando. Se você continuar louvando e adorando, se humilhando e confessando, o céu vai continuar abrindo, você não vai ter céu fechado. Se você continuar perdoando, o perdão para você, de Deus para você, vai continuar vindo todo dia. Mas se você parar de perdoar em algum lugar, o perdão também para lá de cima. Se você continuar lutando contra o mal, a sua vitória vai continuar chegando. Você precisa continuar. E quero pedir para você, no momento que você se cansar,
Não pare. Siga em frente. Descanse se você precisar, mas não pare. Tire umas férias se você precisar, mas não pare. Durma se você precisar, mas não pare. Há uma resposta, há uma recompensa, há uma bênção prometida de Deus para nós. E quero finalizar finalmente com 3 textos, onde vou apenas ler. E o primeiro é Gálatas capítulo 6, versículo 9, onde a palavra de Deus diz: e não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso é, se você não parar, você finalmente vai colher. 1 Coríntios 15, verso 58. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não pare, não pare, não pare, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E Hebreus 10:35. Não lanceis fora, isso é, não pare, não lanceis fora a vossa confiança, sabendo que tereis uma recompensa. Tem uma grande recompensa. Não lance fora aquilo que você começou, não pare aquilo que você começou, não pare de começar as coisas. Nesse momento eu quero orar por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu quero orar por você, e eu quero orar contra os demônios que te amarram, que mentem para você, dizendo que não vale a pena você fazer, que não vai dar certo, que não deixam você começar. São demônios. Eu quero orar. Deixa eu falar do irmão que passou o dia sentado na frente da televisão. Ele era da nossa igreja, há vários anos atrás. Quando nós começamos a igreja, 17 anos atrás, ele estava em nossa igreja. E ele falou para mim um dia, quando eu estava na casa dele. Ele estava sentado no sofá e ele disse: pastor, eu passei o dia sentado nesse sofá, olhando para essa televisão, desanimado. E a Bíblia em cima da televisão. E aí ele teve um pensamento: eu podia desligar essa televisão e pegar essa Bíblia para ler. E ele fez isso, desligou a televisão e levantou. Mas entre o caminho do sofá e da televisão, o diabo falou com ele e falou assim: não adianta você ler essa Bíblia agora, porque você está tão triste que não vai adiantar você fazer isso agora. Do meio do caminho, ele voltou, sentou no sofá de novo e ligou a televisão de novo. É isso que o diabo está fazendo com as pessoas, convencendo elas a desistirem, a pararem. Aquilo que Deus está falando: vai lá, faz, vai lá, eu estou contigo, onde você for eu irei. Começa. Olhe comigo, expulse os demônios, se arrependa de ouvir a voz do inimigo, que mandou você desistir tantas vezes. Aliás, por favor, se arrependa comigo de ser um desistente. Você já desistiu tantas vezes, você já parou tantas vezes, você já adiou as coisas tantas vezes. Um dos pecados que os cristãos mais praticam é a desistência. Você precisa se arrepender disso. Toda dor faz você desistir, todo embaraço faz você desistir. Toda vez que você começa, vem uma pancada para você parar. O diabo já te conhece, ele sabe que quando ele põe uma pequena careta na sua frente, você para, você é fácil de parar. Você precisa se arrepender disso. Você precisa dizer para Deus: você me chamou para começar as coisas, eu até começo, mas eu sou terrível, eu paro, eu gosto de parar, eu sou desistente. Eu preciso me arrepender de ser uma pessoa desistente. Lucas 9:62. Aquele que põe a mão no arado, isso é, começou algo e olha para trás e para, não é apto para o reino de Deus. Eu quero orar para que você se torne apto para o reino de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para fortalecer os homens nos projetos do Senhor, aquele que veio para
libertar as mãos dos homens nas ações que eles precisam tomar, aquele que veio para libertar os pés dos homens, para que eles possam dar os passos que vão liberar o Senhor, que vão trazer o Senhor. Eu abençoo cada pessoa que me ouve nesta tela de televisão, de computador. Eu abençoo cada pessoa que escuta essa mensagem, e eu abençoo agora para que as mãos sejam liberadas, todas as cadeias, os pés sejam liberados, a mente seja liberada, e todos os potenciais dessa pessoa, e todas as coisas que o Senhor já falou com ela, que o Senhor já mandou ela começar, que ela agora solte as cadeias, que ela agora tenha coragem de tomar atitude, atravessar o ribeiro, Senhor, e começar as coisas que o Senhor já começou na vida delas. Deus, a verdade é que nós não estamos começando nada por nós mesmos. O Senhor já começou a vida, o Senhor já começou a nossa redenção, o Senhor já começou o projeto maravilhoso, o projeto está em andamento, e cada atitude que a gente toma é apenas uma continuação, é um novo passo nesse projeto. Senhor, eu abençoo cada pessoa agora, para que se livre da desistência. Quero agora pedir perdão ao Senhor, por todos os desistentes. Quero pedir perdão ao Senhor por todas as pessoas fracas de coração, fracas de vontade, fracas de espírito, que são manipuladas pelo inimigo, que toda vez que são ofendidas elas param, que toda vez que são intimidadas elas param, que toda vez que acontece um pequeno desencontro elas param, e que o inimigo sabe que é fácil parar elas, Senhor. Eu peço perdão por elas. Eu peço perdão, Deus, por todo espírito de covardia, de desistência, no qual muitas vezes o teu povo está operando. Eu renuncio esse espírito no meio da tua igreja, eu proclamo a guerra contra esse espírito, eu libero as mãos e os pés das pessoas, eu libero agora a boca para falar, para confessar, eu libero o povo para olhar com olhos espirituais, eu libero os ouvidos para ouvir, eu libero a vontade das pessoas, eu libero agora pelo sangue de Jesus, a vontade dos irmãos, para que eles possam tomar atitude, e o Senhor possa agir através deles. Obrigado, Senhor, por esse final de ano tão poderoso, pelo novo começo de 2021, e por todas as atitudes novas, que vão liberar o teu poder em nosso território, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, mais uma semana, em nome de Jesus.